Atos capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 11, que é onde inicia o texto, onde contém a pregação do apóstolo Pedro, a segunda pregação aqui de Atos. Mas nós vamos ficar apenas na análise dos versos 17 a 19. Faremos a leitura dos versos 11 até 19. Então, se você já abriu a Bíblia aí, acompanhe comigo a leitura de Atos 3, versos 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Queridos, hoje nós vamos seguir na análise deste texto, que faz parte aqui do segundo sermão do apóstolo Pedro neste novo momento da história cristã. É sempre bom lembrar que tudo isso que nós estamos lendo aqui no texto, eles ocorrem poucos meses depois daqueles eventos envolvendo a morte, crucificação, a morte de Cristo, a sua ressurreição e também a ascensão, o momento em que Cristo retorna ao céu. Imediatamente depois disso, alguns 40 dias depois aproximadamente, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e é derramado ali sobre eles em um evento que nós já analisamos em Atos, no início do capítulo 2. Então, na primeira exposição aqui deste texto, eu fiz uma visão geral aqui de todo o sermão. O foco maior foi na maneira como o apóstolo Pedro foi usado por Deus aqui. Nós vimos que o apóstolo Pedro se apresenta neste momento como um homem desprovido daquele orgulho, sentimento de orgulho próprio, aquele que quer chamar atenção para si. Pelo contrário, nós vemos que enquanto os olhos das pessoas se voltam a eles por conta do grande milagre que havia acontecido, a primeira coisa que Pedro faz é afastar os olhos deles. Olha, não foi nós. Não é por nossa causa que essas coisas maravilhosas estão acontecendo. Imediatamente Pedro aponta para Cristo. E é isso que todo cristão deve fazer. Jamais atrair a atenção para si, mas sempre jogar a atenção naquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vimos que Pedro também é um homem aqui que se apresenta sem aquele temor dos outros, Aquela pessoa que tem medo de falar certas coisas para não magoar as pessoas. Tem certas verdades que são duras e que precisam ser ditas. E uma dessas verdades é que nós somos pecadores, que nós precisamos da graça de Deus, que nós estamos perdidos, inimigos do Senhor. Isso precisa ser posto às claras. E Pedro faz isso. Ele não quer receber tapinha nas costas, ele não quer receber apenas, nossa, como você é um cara legal que fala bem. Não, Pedro aqui disse verdades inconvenientes, vocês são assassinos, vocês mataram o autor da vida, vocês são pecadores, vocês são inimigos de Deus. Aí depois nós começamos a analisar as palavras do apóstolo nesse texto. Nós vimos que Pedro inicia o seu sermão justamente com essas verdades inconvenientes. Ele anuncia má notícias aos seus ouvintes. Ele diz para aquelas pessoas que estão ali no templo, na região onde se adorava ao Deus de Israel,
pessoas que se imaginavam na condição de amigos de Deus, pessoas que estão lá para buscar a Deus, Pedro diz, olha, vocês estão em direta oposição a esse Deus que vocês estão aqui a buscar. Vocês estão em oposição a um Deus que é poderoso, a um Deus que intervém na vida humana. Não há nada pior do que isso. Não há nada pior para o ser humano do que estar diante de um Deus todo-poderoso que age como alguém que é inimigo desse Deus. Esse é o pior inimigo que nós gostaríamos de atrair para a nossa vida. E Pedro diz para eles, vocês são inimigos do Senhor. Ao contrário do que vocês pensam, vocês não são nem um pouco amigos de Deus, porque vocês atuaram de uma maneira perversa para matar o homem a quem Deus aprovou, a quem Deus enviou. E aí então, na última exposição aqui desse texto, no verso 16, que nós vimos há 2 semanas atrás, Pedro ele explica o que aconteceu ali. Ele dá aquela resposta que todos estão esperando. Ele explica para as pessoas como que aquele milagre que foi narrado dos versos 1 a 10, onde um coxo de nascença passa a andar, a saltar, a glorificar a Deus, como aquilo aconteceu. E o apóstolo explica para aquelas pessoas que estão ali ansiosas para buscar uma explicação de que aquele evento sobrenatural, um evento maravilhoso, inexplicável, ele ocorreu por conta de uma fé que é poderosa. Uma fé que foi colocada no lugar certo, em Jesus, como aquele que é o objeto da fé. Mas não somente isso, Pedro diz. Essa fé que brotou no coração dos apóstolos e no coração daquele homem que foi curado, ela também vem por meio de Jesus. Jesus ele não é só o objeto, mas ele é o sujeito da fé. É ele que traz a fé à existência, em uma ação soberana. Uma fé que não é simplesmente uma mera confiança. Eu confio que as coisas vão dar certo na minha vida. Eu confio. Não. É uma fé que é poderosa, uma fé que é certa, porque ela está colocada no lugar certo. E, portanto, ela é uma fé que é capaz de curar e restaurar. Hoje, nos versos 17 e 19, nós veremos aqui o apóstolo expondo mais 3 informações importantes aos israelitas. São informações que lidam com a nossa própria natureza humana. Ele vai falar coisas importantes sobre quem de fato nós somos, o que há de errado em nós. E ele vai falar também acerca da própria natureza de Deus, uma natureza divina, que tem atributos divinos. E depois ele coloca de maneira clara qual é a nossa situação diante deste Deus tão poderoso. E em cada um dos 3 versículos que nós vamos analisar aqui, nós teremos uma nova peça que vai sendo juntada nesse grande quebra-cabeça que é a salvação dos homens. Muitas vezes a gente esquece, ou talvez não pare para pensar, que Deus, para salvar o homem, ele tem que resolver um grande dilema. Como Deus pode perdoar pecadores? Como que um Deus santo e justo pode simplesmente dar o perdão para pessoas que são culpadas, sem com isso se tornar um Deus injusto? Pedro vai explicando aqui o como isso foi possível. E nós vamos conseguindo, semana a semana, juntar esses quebra-cabeça. Então, no verso 17, Pedro ele trata aqui sobre uma parte importante da nossa própria natureza humana. E que ela está presente na atitude dos próprios israelitas em relação a Jesus. E aqui eu quero trazer algo, irmãos, para que você medite sobre a questão da ignorância. Se você já deu uma lida, se prestou atenção antes, você deve ver que Pedro começa aqui dizendo que ele sabe que eles agiram daquela maneira com Jesus por ignorância. E ser ignorante é não ter conhecimento sobre algo que é errado. Isso, irmãos, você não saber que alguma coisa é errado não faz de você alguém inocente. Então imagine só, você foi fazer uma viagem de turismo. E aí você foi lá e escolheu fazer uma viagem para Singapura. Quem faria essa viagem? Provavelmente nenhum de nós, né? Mas imagine isso. E aí, de repente, você está lá na sua viagem de turismo e vem uma autoridade ali e lhe impõe uma multa no valor de R$ 2.400.
né, na moeda deles lá, transformando mais ou menos isso. E aí você, mas por que eu estou sendo multado? Você está sendo multado nesse valor porque você está mascando chiclete. Nossa, mascando chiclete? Isso é crime aqui em Singapura? Pois bem, saiba que é. Eu também não sabia, eu fiz uma pesquisa e descobri. Fui atrás de leis que são, né, para nós absurdas, né? Para eles tem algum sentido. E descobri que lá em Singapura é proibido o chiclete, mascar chiclete, vender chiclete. Isso é proibido lá. A multa é de R$2.400. O que você vai alegar para essa pessoa? Poxa, eu não sabia. Eu não fazia ideia de que isso era errado aqui. Né? Me desculpe. O que você acha que a autoridade vai fazer? Vai dizer, olha, infelizmente não posso fazer nada. Aqui é crime. Não é porque você não sabia que você não cometeu uma infração aqui nesse país. Você será multado. Pois bem, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nessa parte do sermão de Pedro, ele vai fazer algo aqui, uma analogia que é bem parecida com isso. Ele vai explicar aqui sobre que tipo de ignorância é essa. A ignorância dos israelitas. No verso 17 ele diz ali, e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Então ele diz, e agora, depois de eu ter falado o que eu disse anteriormente, depois de eu ter dito a vocês que existe uma má notícia que paira sobre a cabeça de vocês, depois de eu ter explicado de maneira clara que vocês, israelitas, agiram como verdadeiros inimigos de Deus, que vocês traíram o Senhor, que vocês negaram o Cristo, que vocês pediram pela morte daquele que foi aprovado por Deus, Pedro diz neste momento, olha, eu sei que tudo isso que vocês fizeram foi feito na ignorância. Ou seja, o pecado que vocês cometeram, essa atitude de vocês em relação a Cristo, só aconteceu porque vocês não tinham o conhecimento sobre quem Jesus é. Pedro está dizendo aqui que os judeus, eles não conseguiram perceber que o Jesus de Nazaré veio a este mundo para ser o Messias. Eles não conseguiram compreender tudo aquilo que as Escrituras falavam acerca do Messias que viria como servo sofredor. Eles não conseguiram perceber isso. Eles não tinham esse entendimento. E se você correr um pouquinho aí na sua Bíblia, for lá para Atos 13, Atos capítulo 13, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele usa esse mesmo argumento na pregação que ele faz em uma cidade chamada Antioquia. Se você olhar aí em Atos 13, verso 27, você vai ler o apóstolo Pedro falando a mesma coisa. Ele diz ali, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram a Jesus. Então ele diz, olha, os israelitas, as autoridades, eles não conheciam Jesus. Eles não entenderam todas as profecias que falavam sobre o Messias. Eles agiram por ignorância. O próprio Senhor Jesus, enquanto estava sendo crucificado, ele também disse algo nesse sentido. Talvez você lembre dessa frase famosa, de uma oração que Jesus faz na cruz, lá em Lucas 23, verso 34, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras de Pedro aqui ecoam essas palavras de Jesus. Ele está dizendo que essas ações do povo israelita, das autoridades aqui do povo, todos os pecados que foram cometidos contra Cristo, eles estão ali sendo sustentados pela incapacidade das pessoas em reconhecer quem Jesus é. Eles não conseguiram enxergar Jesus como o seu Salvador, como o Messias que veio ao mundo para salvá-los. E aí você deve perceber que com isso Pedro aqui está abrindo uma porta imensa para a possibilidade de perdão. Ele começa dizendo, vocês são assassinos, vocês mataram a Cristo, mas agora ele vem
e diz, olha, vocês fizeram isso por falta de conhecimento. Vocês fizeram isso porque vocês não enxergaram aquele que foi enviado para salvá-los. Mas agora vocês sabem. Agora eu estou dizendo isso para vocês. Então agora vai ir para um caminho onde a pergunta que fica é, e então, agora que vocês sabem, o que vocês farão com esse conhecimento? O que vocês farão com Jesus a partir de agora que vocês sabem quem Ele é? E aí, se nós pararmos para pensar, irmãos, esta situação que os israelitas se encontram aqui no texto é, na verdade, a situação das pessoas de forma em geral. É uma situação atemporal que serve para qualquer pessoa em qualquer época da história. Por que eu digo isso? Porque a rebelião do ser humano contra Cristo, essa oposição do ser humano contra Jesus, e consequentemente contra Deus, que enviou Jesus, ela ocorre por ignorância. Já parou para pensar nisso? Só que eu preciso entender que ignorância é essa, para que eu não chegue em conclusões equivocadas. A ignorância que Pedro está falando aqui do texto, irmãos, diz respeito a uma falta de entendimento e de convencimento pessoal de quem Jesus é. Significa que todo descrente, todos aqueles que não creem em Jesus como o seu único e suficiente Salvador, como o seu Messias, como aquele que vem para salvá-lo, como aquele que é Deus em carne, como aquele que é Senhor sobre a sua vida, essas pessoas que não creem em Jesus dessa forma, elas não creem porque elas não estão conseguindo compreender essa realidade. Elas não conseguem compreender quem Jesus é. Elas não conseguem entender que Jesus é Senhor sobre a sua vida. Ela não consegue olhar para Jesus e ver um Salvador pessoal. Ela não consegue olhar para a cruz e pensar, nossa, Jesus morreu no meu lugar. Eu preciso de Cristo na minha vida. Elas não conseguem compreender isso. Elas não conseguem enxergar essa realidade. E aí, diante disso, a gente pode pensar, poxa, então a questão aqui é até simples. Porque basta para nós demonstrarmos para as pessoas isso. Contarmos essa verdade para todos. E aí, ao contar isso, as pessoas crerão. As pessoas vão acreditar. Basta aqui para Pedro falar tudo aquilo que ele viu com seus olhos, que ele ouviu com seus ouvidos, e expor ali para as pessoas quem é Jesus. As pessoas vão crer, as pessoas serão salvas. Teoricamente sim, né, irmãos? Mas, quando a gente olha para a história de Israel, foi isso que aconteceu. Pedro aqui vai expor quem é Jesus. Mas será que os israelitas passaram a crer no Senhor Jesus? Muitos creram, mas o povo de Israel, de maneira geral, permaneceu na sua rejeição a Jesus. De tal forma que nós veremos na sequência de Atos que o Evangelho passou a ser anunciado para aqueles que não eram da nação de Israel. Deus disse, olha, o meu povo me rejeitou, portanto vão os apóstolos e preguem a todos os povos. E aí Deus levanta um apóstolo entre os gentios, que é o apóstolo Paulo. O fato é, irmãos, que a própria Bíblia ensina que essa ignorância aqui que o texto fala não é apenas a falta de um conhecimento que é intelectual. Não é simplesmente, olha, você não sabia sobre Jesus, você nunca tinha ouvido falar dele, agora deixa eu te explicar quem é Jesus. E aí você explica, a pessoa automaticamente passa a crer, não. Infelizmente, nem sempre isso ocorre. Na verdade, na grande maioria das vezes que nós pregamos o Evangelho, a resposta continua sendo a rejeição. De tal forma que quando alguém se converte, nós celebramos. Nós nos alegramos. Por quê? Porque a Bíblia diz que isso não é apenas um trabalho intelectual. Não é como simplesmente aprender um novo idioma.
Olha, eu não sei falar inglês, eu vou lá, faço um cursinho e algum tempo depois eu começo a me virar naquela língua. Eu não tinha o conhecimento, agora adquiri o conhecimento, tudo resolvido. Não. A Bíblia fala de uma ignorância que reside na natureza humana. É algo muito mais profundo. Ela fala em uma ignorância que afeta o nosso ser por inteiro, corpo e alma. Jesus mesmo disse algo sobre isso, lá em João 6,44, ele disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ele diz, olha, ninguém pode vir a mim se Deus não agir trazendo ele a mim. Isso por quê, irmãos? Porque a queda, o pecado da humanidade, fez com que a nossa natureza fosse tão rebaixada, tão depravada, tão corrompida, que para nós é impossível vir a Cristo. Para nós, naturalmente, é impossível reconhecer quem Jesus é, se não houver a interferência do Espírito Santo em nós. Em uma pregação sobre depravação total, Charles Spurgeon ele trouxe uma analogia, uma ilustração que nos faz entender um pouco como isso funciona, essa depravação da natureza. Ele disse mais ou menos assim na sua pregação. Ele diz, traga uma ovelha aqui, olhem para uma ovelha. Pensem numa ovelha. Vejam como ela diariamente sai voluntariamente para se alimentar de pastos verdejantes. Ela sai. Nasceu e pouco tempo ela já sabe o que ela tem que comer. Ela vai lá, vê um pasto bonito, ela vai lá e se alimenta daquilo. Ele diz, olha, vocês nunca vão ver uma ovelha suspirando por cadáver. Você nunca vai ver uma ovelha lá querendo comer um animal morto. Por quê? Porque não faz parte da sua natureza. A ovelha não consegue se alimentar como um leão, porque ela tem uma natureza diferente. Ele diz, olha, agora traga um lobo até aqui. E me perguntem se um lobo pode comer grama. Se um lobo pode ser um animal dócil e domesticado, assim como uma ovelha é. Spurgeon disse, não, jamais. Por quê? Porque a sua natureza é contrária a isso. E aí talvez alguém diga, nossa, mas o lobo, ele tem orelhas e tem patas. O que impede um lobo de ouvir a voz de um pastor e segui-lo aonde quer que ele vá, assim como uma ovelha? Spurgeon disse, olha, eu respondo, não há nada físico nele que não possa vir a fazê-lo. A natureza dele o impede a isso. Ele não pode fazer porque não é da sua natureza. Ah, mas o lobo não poderia ser domado? Spurgeon disse, olha, talvez sim. Talvez ele pudesse ser subjugado, adestrado, de modo que ele pudesse aparentar ser domesticado. Mas mesmo assim, sempre vai existir uma clara distinção entre um lobo e uma ovelha. De tal forma que você nunca vai ficar tranquilo ao deixar uma ovelha e um lobo no mesmo lugar sozinhos. Mesmo o lobo domesticado. É a natureza. É um problema da natureza. E é de maneira semelhante, irmãos, a razão da qual o homem não pode ir a Cristo. O motivo pelo qual o homem não consegue reconhecer quem Jesus é. Isso não ocorre porque há uma incapacidade mental. Porque ele não é capaz de compreender. Porque a história é lógica. O evangelho pode ser apresentado de maneira lógica, clara, com argumentos. Não é um problema de incapacidade de compreensão intelectual. É um problema de natureza, de uma mente corrompida. Uma mente que não quer o Senhor. Ela não pode vir a Cristo. A Bíblia diz que só há uma maneira disso acontecer. Se o Pai trouxer essa pessoa até o Filho. O entendimento do homem está tão obscurecido que ele não pode, por qualquer meio, entender as coisas de Deus. Ele não pode, por qualquer meio, compreender coisas espirituais. Porque o homem é cego
por natureza. Você vai apresentar a cruz de Cristo para uma pessoa que para você é tão cheia de glórias, tão cheia de beleza, e ela simplesmente não atrai aquela pessoa. Por quê? Porque está cego. Não consegue enxergar as maravilhas da cruz. E é isso que o apóstolo Pedro expõe aqui. O estado de ignorância que eles se encontram. A incapacidade de reconhecer quem Jesus é levou eles a cometer tamanha loucura, a trabalhar ativamente como inimigos de Deus. Agora, seguindo no texto, no verso 18, Pedro lhe coloca aqui uma outra verdade bíblica que é incontestável. A verdade de que tudo aquilo que aconteceu com Jesus, a traição, ser negado diante das autoridades, a sua morte, tudo isso faz parte do plano soberano do Senhor. O verso 18 diz: mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Irmãos, repare o quanto isso aqui que Pedro está dizendo é importante para aquelas pessoas conseguirem compreender e crer naquilo que está sendo pregado. No versículo anterior, o argumento que o apóstolo Pedro utiliza aos israelitas é que eles agiram contra Cristo por conta da sua ignorância. Eles eram incapazes de compreender quem Jesus é. Eles eram incapazes de ver Jesus como seu Messias, enviado por Deus para a salvação. Só que apenas isto, irmãos, certamente traria um problema para essas pessoas. Por quê, irmãos? Porque um israelita do primeiro século, você podia dizer qualquer coisa dele, menos que eles não conheciam o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Essas pessoas aqui do texto, elas liam as Escrituras, o Antigo Testamento. Eu diria até que elas tinham naquele momento mais clareza sobre Deus, especialmente sobre a questão da sua soberania, do que muitos de nós hoje aqui provavelmente têm. Para eles não haveria dúvida. Se eles falassem Deus é soberano, eles não ficariam se questionando, se debatendo, como muitos de nós muitas vezes ficamos. Este é um povo aqui que sabe que os planos do Senhor jamais podem ser desfeitos. Que nada pode conter a sua vontade. E é por isso, irmãos, que diante da informação que eles receberam de que eles agiram em favor da morte de Cristo, e que eles fizeram isso por ignorância, isso iria trazer um problema para eles, de lógica. Como que nós, seres humanos, finitos, pecadores, podemos impedir o plano de Deus? Se Jesus é o Cristo, se Jesus é o Messias, ele não poderia morrer. Na opinião deles era isso. O Messias vem para reinar. Foi isso que Deus revelou nas Escrituras. Nenhum judeu questionaria isso. O que Pedro agora está esclarecendo para eles é que ele está entregando aqui mais uma peça do quebra-cabeça. Uma peça que eles não estavam conseguindo encaixar. A morte de Jesus não frustrou os planos de Deus. Algo que talvez eles estivessem pensando. Poxa, nós matamos o Messias, então o plano de Deus sobre o Messias que vem para reinar foi frustrado por nós, seres humanos. E aí Pedro diz, não, vocês não estão conseguindo compreender. Tudo isso fez parte do plano. Assim Deus cumpriu, é o que Pedro diz no verso 18. Cumpriu tudo o que ele havia anunciado pela boca dos profetas. O que os judeus fizeram por ignorância tinha, na realidade, promovido o plano de Deus. Tinha, na realidade, trazido à tona um plano que havia sido anunciado pela boca dos profetas. Jesus mesmo, irmãos, antes mesmo de tudo isso acontecer, ele disse abertamente aos seus discípulos. Vocês devem lembrar, aqueles que estiveram presentes na exposição de Mateus, Mateus 16, 21, Jesus disse, olha, é necessário que eu vá a Jerusalém,
que eu sofra muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, que eu seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus disse abertamente. Depois, já ressurreto, Jesus disse também aos discípulos, a 2 deles, lá em Lucas 24, Jesus disse: olha, como vocês são insensatos, como vocês demoram a crer naquilo que os profetas disseram. E aí diz que Jesus ensinou tudo aquilo que constava sobre ele nas Escrituras. Tem outro texto que eu gosto também de trazer sempre, que mostra bem essa distinção entre a incapacidade do homem em crer e a soberania de Deus. Lá em João 12, versos 37 e 41, diz assim: apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Jesus fez muitos sinais naquela região e muitos não creram em Jesus. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito. Ele diz: olha, o fato de não crerem mesmo vendo, isso foi previsto. Jesus disse que isso aconteceria lá em Isaías. E ele segue: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte, mas o povo não podia crer. Era incapaz. Pois como Isaías também disse, o Senhor cegou os seus olhos e endureceu o seu coração para que os seus olhos não vejam e o seu coração não entenda e não se voltem para mim, nem permita que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Irmãos, isso aqui é um soco no estômago do crente sensível, do crente que não conhece sobre a soberania de Deus, que não conhece a palavra. Por quê? Porque Isaías profetizou que o próprio Senhor cegaria os olhos e endureceria o coração de pessoas para que elas não crescem. Irmãos, isso é pesado. Isso é difícil, não é alguma coisa que a gente vai, nossa, tá tranquilo. Não, isso aqui a gente vai se remoer mesmo, vai se debater mesmo. Mas existem boas notícias aqui sobre isso. Pedro fala que a morte de Jesus não foi acidental. Pelo contrário, a morte cumpriu as expectativas proféticas. Pedro está dizendo que em Cristo Deus continua soberano. Na crucificação, Deus continua agindo. Tudo aconteceu de acordo com o plano eterno do Senhor. Pergunte para alguém, irmãos. Uma hora dessas, questione alguém sobre isso. Pergunte para alguma pessoa: olha, quem você acha que está no comando dos acontecimentos aqui da Terra? Pergunte: quem é que está no comando das coisas que ocorrem aqui? Deus ou o diabo? E eu diria, irmãos, que muitos vão concordar que Deus reina no céu. Deus está no céu. Deus reina lá no céu, está no trono. Mas, irmãos, poucos vão dizer que Deus reina sobre a terra. Que Deus está no controle das coisas que ocorrem aqui. Por quê? Porque os homens estão cada vez mais colocando a pessoa de Deus em um plano secundário. Várias filosofias, teorias. Isso entre mesmo aqueles que dizem crer na Bíblia. E aí não somente negam que Deus criou tudo que existe por meio de uma ação direta. Poucos são os que creem que Deus intervém. Que Deus está agindo diretamente com as suas mãos neste mundo. O Criador foi banido da sua criação. E entre a maioria dos cristãos dos nossos dias, aqueles que se dizem cristãos, com raras exceções, é predominante teorias que dizem que o homem foi entregue às suas próprias decisões, que o homem faz o seu destino através do seu livre-arbítrio. E aí não para por aí. Quase certamente Satanás leva a culpa de quase todo o mal que existe no mundo. Muitas vezes enfatizam a responsabilidade dos homens.
Só que normalmente nas questões positivas, do mérito. Você merece. Você tem que ter sucesso. Você fez por merecer. Mas, quando existe algo errado na sua vida, a culpa é atribuída ao diabo. E aí o homem trai a sua esposa e ele diz, não, mas é que o diabo colocou uma tentação na minha vida. É culpa de Satanás. E não de um coração pecador que desejou aquele pecado. Mas o que dizem a Bíblia, irmão? O que dizem as Escrituras? Se nós cremos nela, então não há lugar para incerteza. Por quê? Porque a Bíblia afirma vez após vez que Deus está no trono. Ele está com o cetro em suas mãos. Ele dirige todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. As Escrituras dizem não somente que Deus criou, mas que Ele é aquele que domina, aquele que reina sobre a sua obra. Afirmam que Deus é onipotente, que a sua vontade é irreversível, que Ele é soberano absoluto sobre cada centímetro quadrado deste universo. E diante do que a Bíblia diz, só há uma alternativa possível. Ou Deus domina, ou Ele é dominado. Ou Ele impera, ou Ele é um subalterno. Ou Ele cumpre a sua vontade, ou a sua vontade está sendo impedida. Se nós aceitarmos o fato bíblico de que Deus Ele é o Altíssimo, de que Ele é o único Senhor e o Rei dos Reis, se nós aceitarmos o fato de que Deus é revestido de uma sabedoria perfeita, de um poder ilimitado, então não há como chegar em outra conclusão. O Deus da Bíblia deve ser Deus de fato, e não só de nome. E aqui reside a diferença fundamental entre um homem de fé e um homem sem fé. O homem sem fé, o descrente, ele pertence ao mundo. E ele julga tudo conforme o padrão do mundo. Ele encara a sua vida do ponto de vista do tempo, de acordo com os seus sentidos, seu sentimento, aquilo que ele enxerga. Ele pesa tudo na balança do seu próprio entendimento sobre as coisas. Eu acho que é assim. Eu acho que deve ser desse jeito. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Já o homem de fé, não. O homem de fé inclui Deus em tudo. Ele encara o seu ponto de vista sobre as coisas de acordo com o padrão de Deus, de acordo com os valores de Deus. Ele olha para a vida sob a luz da eternidade. E aí, desta forma, irmãos, ele percebe que tudo que vier na sua vida, neste tempo presente, seja alegria, seja sofrimento, seja tranquilidade ou seja tribulação, tudo vem do Senhor, porque Ele é soberano. E aí então, ele consegue ser alegre nisso. Por quê? Porque ele crê. Porque ele confia naquilo que ele conhece. O Senhor está dirigindo todas as coisas. E aí então o seu coração se acalma em meio à tempestade. Ele consegue olhar com os olhos da fé e perceber, Senhor, Tu tem um bom propósito sobre isso que está ocorrendo, por mais que eu não entenda. Porque eu sei que Tu está no controle de tudo. A esperança do homem de fé não está em si mesmo, não está nas circunstâncias, não está no momento, mas está em Deus, na sua glória, nas suas promessas. Ele crê que Deus está no controle, mesmo quando ele não entende os planos do Senhor. O crente, ele confia na palavra. Ele confia naquilo que ele revelou. Ele olha para a Bíblia e procura aprender. E ele crê naquilo que Deus disse por meio da boca do profeta Isaías, onde Deus diz, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra,
assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. E aí o crente olha para a realidade, para a dificuldade, e ele pensa, Senhor, como eu sei tão pouco. Senhor, o meu olhar, ele não consegue enxergar além dessa parede. Eu não consigo enxergar além do dia da manhã. Eu não sei o que me reserva o dia de amanhã, mas eu confio que tu sabes. E que tu estás no controle. E que tu tens sempre o melhor para mim. É isso que nós cantamos agora há pouco. A minha fé eu coloco no Senhor. No seu controle, na sua soberania. E é por isso que nós temos que compreender e crer no Deus da Bíblia. E não um Deus que é muitas vezes criado na mente das pessoas. Um Deus que não existe. Um Deus que está distante. Um Deus que entregou o destino aos caprichos dos homens. Esse não é o Deus da Bíblia, irmãos. Então, diante dessas informações entregues por Pedro, aqui a informação de que os israelitas agiram por ignorância, porque eram incapazes de compreender quem Jesus é. E sabendo que tudo isso fez parte do plano soberano de Deus, tudo aquilo aconteceu porque Deus quis. A morte de Jesus foi planejada por Deus. Deus enviou o seu Filho a este mundo para morrer por nós. E aí talvez a conclusão que muitos podem chegar é, mas pastor, qual é a culpa então das pessoas? Isso não faz delas inocentes? Afinal de contas, elas não sabiam o que estavam fazendo e Deus quis que fosse assim. Qual que é a conclusão que nós vamos chegar? Olha, automaticamente a culpa não deveria nem ser deles. Eles não sabiam e Deus quis. E é isso que o apóstolo agora vai esclarecer. A ignorância não redime. A ignorância não faz deles inocentes. Nem mesmo o fato de que tudo isso é plano de Deus, isso não muda uma verdade importantíssima, que eles precisavam, assim como nós precisamos compreender. Todos permanecem indesculpáveis. E eu creio, irmãos, que essa hipótese, essa lógica aqui, que traz a inocência com base na ignorância e na soberania de Deus, talvez passe na mente de nós mais modernos. Mas isso não passaria na mente de um judeu. Por quê? Porque o judeu sabia que até mesmo o pecado que é cometido na ignorância, aquele pecado que você nem sabe que está cometendo, ele precisa ser redimido pelo sangue. Ele precisa ser expiado. A lei mosaica determinava isso. Lá em Levítico 4 e Números 15, há 2 capítulos, onde há uma seção sobre o sacrifício que deveria ser realizado para providenciar perdão a pecados involuntários. Até mesmo o pecado que você não sabe que cometeu, precisa de perdão. Ele não traz inocência. Por isso, irmãos, o que eles fizeram com Cristo, mesmo coberto ali pela capa da ignorância, pela falta de entendimento sobre Jesus, isso não redime aquelas pessoas. Isso não retira a culpa. Essas pessoas permanecem indesculpáveis diante de Deus. Então o que Pedro apresenta agora no verso 19 é a solução para esse problemão. O que tem que ser feito para redimir a culpa? O que eu preciso fazer para ter o meu pecado cancelado, expiado por Deus? O que precisa ser feito para que as pessoas saiam de uma posição de inimizade contra Deus para uma posição de amigas de Deus, amados por Deus? O verso 19 ele diz, portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Esse é o único caminho. Essa é a única forma para qualquer pessoa, sejam os israelitas naquele momento, seja qualquer um de nós. É a única forma de encontrarmos redenção, perdão de pecados. Esse caminho envolve o quê?
conversão. O que isso significa, irmãos? Significa uma mudança de posição. É isso que a palavra convergir significa. Você está indo para a direita e você converge para a esquerda, você muda a sua direção. E essa direção está relacionada com Jesus. Essas pessoas aqui do texto, elas tinham que sair do lado daqueles que se opõem a Cristo e convergir para o lado daqueles que são discípulos de Cristo. Antes, Jesus era para mim um personagem histórico. Alguém que eu ouvia falar só no final do ano, no Natal. Mas agora, Jesus para mim é meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Antes, Jesus era para mim um impostor. Possivelmente é o que os israelitas pensavam. Um impostor que precisava ser silenciado. Agora, Jesus é para mim o Cristo. Aquele que foi aprovado, que foi glorificado por Deus. Aquele que é digno de toda honra e glória. Para mim, antes Jesus era um mentiroso, agora Ele é Senhor sobre tudo e todos. Isso é convergir. Eu achava que Jesus era uma coisa. Hoje eu entendo. Hoje Jesus é para mim algo completamente diferente. E aí, ao mudar de posição em relação à pessoa de Cristo, automaticamente, eu diria que em um processo quase que simultâneo, ocorre o arrependimento. O reconhecimento do pecado que foi cometido. O reconhecimento de que sim, eu era rebelde a Deus. Eu estava em inimizade contra o Senhor. Eu nunca busquei. Eu nunca desejei. Eu nunca me importei com Jesus, com a sua palavra. Mas isso mudou. Mudou no momento que eu compreendi que eu sou um pecador. Que eu estava em inimizade com Deus. Hoje eu percebo, eu preciso de Cristo, é o único caminho. É a única solução para esse problema que eu reconheço que tem. E isso tem que ficar muito claro, irmãos. Porque ninguém vai poder alegar inocência. Ninguém vai poder chegar diante de Deus. A Bíblia diz que um dia todos nós estaremos diante de Deus prestando contas da nossa vida. Crentes e descrentes. Todos nós um dia estaremos diante do Senhor. E isso pode ser a qualquer momento. Pode ser qualquer dia, irmãos. A vida, ela é uma neblina. Uma neblina. Ela passa muito rápido, irmãos. E ninguém nesse dia vai poder chegar a Deus e dizer: mas Senhor, eu não sabia. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Ninguém vai poder dizer: mas Deus, se pelo menos o Senhor tivesse feito um milagre diante de mim, para que eu pudesse ser um discípulo fiel, eu creria se eu visse alguma coisa. Ou, eu não fazia ideia, Deus, que eu era um inimigo seu. Eu não sabia, eu achei que eu era um amigo, eu ia na igreja. Eu ia, frequentava. Mas, Senhor, não havia provas. Como eu ia poder crer se não tinha provas suficientes da sua existência? Por que o Senhor não falou do céu? Por que o Senhor não disse quem é você para que eu pudesse crer? Ninguém vai poder usar isso. E não sabe por que ninguém vai poder usar isso? Porque a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem é indesculpável diante de Deus. Ela diz que os céus declaram diariamente a glória de Deus. Todo dia que você olha o sol nascendo, ele está declarando: Deus existe. Ele está pregando: olha a beleza do Criador. Olha quem Deus é. Olha a maravilhosa obra do Senhor. Diariamente o céu declara sobre Deus. Ele se manifesta diariamente diante dos nossos olhos, todos os dias, é o que diz a Bíblia. De tal forma que cada ser humano que caminha sobre essa terra, sabe com certeza que Deus existe. Mesmo que ele diga que não. É isso que a Bíblia diz.
Todo ser humano sabe que Deus existe. Ele pode dizer, eu sou um ateu. Eu sou um agnóstico, que creio que não é possível obter conhecimento sobre Deus. Que é impossível a gente saber se Deus existe. A Bíblia diz, olha, todo ser humano sabe que Deus existe. Ela diz, olha, o pecado do ser humano não é que ele não conhece a Deus. O pecado do ser humano é que ele conhece Deus, ele tem demonstrações diárias da existência de Deus, mas ele se recusa em conhecer a Deus, mesmo sabendo que ele existe. É isso que diz Romanos 1:20. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz. Lá em Romanos 1:20 ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem. Desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Ele está dizendo aqui, olha, todo ser humano conhece a Deus. Porque o conhecimento de Deus, ele está claro a todos, por meio da criação. Por isso, Paulo diz, os seres humanos são indesculpáveis. Por isso, ninguém vai poder dizer diante de Deus, não havia provas. Eu não conhecia, eu nunca ouvi falar. Deus revelou claramente quem Ele é. Revelou claramente sobre a verdade. Ele se revela por meio da criação. Mas não só isso, irmãos. Deus revela a verdade sobre Jesus. Deus ressuscitou Jesus. Não tem sempre alguém que diz, mas se alguém voltasse dos mortos eu creria. Se alguém voltasse para contar, eu acreditaria. E aí falta alguém para dizer, mas alguém voltou? Você perdeu essa parte da história. Teve uma pessoa que voltou dos mortos, que levantou dos mortos e disse toda a verdade sobre a vida eterna. Essa pessoa é Jesus. Deus trouxe Jesus da morte. Deus autenticou as palavras de Jesus. Deus autenticou a sua pessoa. Porém, mesmo assim, muitos na sua ignorância continuam a dizer, não, mas todos os caminhos levam a Deus. O que importa não é religião. O que importa é espiritualidade. Tenha algum tipo de espiritualidade na sua vida e tudo vai estar bem. Mas é isso que a Bíblia afirma, irmãos? Todos os caminhos levam a Deus? É isso que Pedro está dizendo aqui aos seus ouvintes? É isso que diz a palavra de Deus? Não. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que a única forma de encontrarmos paz com Deus é por meio de Cristo. O caminho é somente um. Conversão que leva ao arrependimento. Para todos, irmãos, o caminho é somente um. Abandonar o antigo estilo de vida. Abandonar a idolatria. Abandonar o pensamento que não crê em Deus, que diz não conhecer Jesus de fato. E aí então se tornar alguém que se importa, que valoriza a palavra, que valoriza Cristo, abraçar um novo estilo de vida, baseado em fé e obediência. Hoje de manhã, enquanto passava aquela multidão de pessoas atrás de uma imagem aqui no bairro, as filhas, as duas, estavam acordadas. Eu digo, vamos ali ver o que eles estão fazendo. Bem na hora que passou, né? Aí passou o padre de moto, padre motorizado. Né? Eu digo, lá o padre moderno esse aqui, né? De moto lá. Voltou a dar um grau, né? Como é que chama, né? Dar um grauzinho. Passou na frente, a primeira vez que eu vi o padre na frente, né? Do caminhão de moto. E aí depois veio toda aquela galera atrás de uma imagem. Irmãos, eles não têm a Bíblia. O que acontece? O que diz Isaías 44? Não é a mesma Bíblia que nós temos aqui? Vou ler aqui. Isaías 44, a partir do verso 14, ele diz assim: um homem corta para si cedros, toma um cipestre ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva faz crescer.
de tais árvores servem ao homem para queimar, ele usa como lenha, como parte da sua madeira ele se aquece, faz o pão, com outra parte ele faz um Deus. E se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa carne para comer, faz um assado, se farta, se aquece e diz: como estou aquecido, como é bom olhar para o fogo. Do resto que sobrou da lenha, ele faz um Deus. Uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Não é isso que estavam fazendo hoje ali? Seguindo uma imagem de escultura, entregando orações, e ali focado na questão dos motoristas e tal: Senhor, São Cristóvão, me livre dos maus da estrada. Se ajoelhando diante de uma imagem, pedindo como se a imagem pudesse responder. Como se a imagem pudesse dizer: sim, pode ir tranquilo. E aí o que Deus diz na sua palavra? Nada sabem. Não entendem, porque os olhos deles estão grudados para que não vejam. E o coração já não pode entender. Você quer uma cegueira maior do que essa, irmãos? Está escrito na Bíblia deles. Está escrito na Bíblia deles isso. E eles estão fazendo justamente o quê? O que a Bíblia condena. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade na madeira queimei, e sobre as brasas assei pão e carne para comer. E será que aquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Eles não conseguem fazer o raciocínio lógico mais simples do mundo. E ele diz: tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia dessas pessoas, porque não sabem o que estão fazendo. Estão cegas. Estão presas a uma natureza que nos leva à morte. É isso que a nossa natureza corrompida faz. Nos torna incapazes de compreender algo tão simples. O que uma imagem de gesso pode fazer por nós, irmãos? O quê? Nada. Só nos deixa mais presos a um coração que nos engana. O resultado, irmãos, que nós temos que buscar é conversão. É olhar para isso: nossa, um dia eu participei disso. Um dia eu fui nisso aí também. E não fazia ideia do que era. Era só um passeio de carro, uma tradição. Botava o carro, passava lá. Pô, que legal. Nem sabia da história. Mas hoje os meus olhos foram abertos. Hoje eu olho para isso: Senhor, como é possível? Como que as pessoas não veem? Mas a Bíblia diz: é ignorância do coração humano. Por isso nós precisamos de conversão, para que os nossos pecados sejam perdoados e a gente possa então ver e enxergar. Porque quando Deus perdoa o nosso pecado, o nosso relacionamento com Ele é restaurado. E a palavra se torna viva, se torna eficaz. Ela vai desvendando tudo que há dentro de nós. Irmãos, não há nada que importe mais na nossa vida do que isso. Não há nada, irmãos. Nada é mais importante do que sermos reconciliados com aquele que nos criou. De estarmos em paz com Deus. De sabermos que Ele é soberano sobre tudo. De descansarmos no seu cuidado. De vivermos como verdadeiros convertidos. Antes, isso aqui não era nada para mim. Ficava aberto na sala lá, de uma maneira meramente ritualística. Hoje, eu pego diariamente este livro e eu fico maravilhado
maravilhado com tanto conhecimento que eu nunca, nesse tempo presente, vou ser capaz de destrinchar, de conhecer tudo. A Bíblia me alimenta. É o pasto verdejante que nós, ovelhas do Senhor, queremos. É isso que a conversão faz, irmãos. Essa mudança. Antes eu pensava de um jeito, hoje é completamente diferente. Antes Jesus era uma coisa para mim, hoje é outra coisa. Hoje eu posso ver, e aí se eu posso ver, graças a Deus, porque eu entendi que não foi porque eu sou mais capaz do que os outros, é porque Deus agiu em mim. Então esses 3 versículos, irmãos, que nós analisamos aqui nessa manhã, o segundo sermão do apóstolo Pedro, eles trazem essas informações que são esclarecedoras e importantíssimas. Não só para quem ouviu naquele momento, mas para nós hoje. Saber que nós nascemos em uma condição de ignorância, sem conseguir entender, sem conseguir reconhecer quem Jesus é. E isso se deve pela própria natureza pecaminosa que nós herdamos lá de Adão e Eva. Entretanto, irmãos, até mesmo isso, até mesmo a cegueira do nosso coração está debaixo de um dos atributos mais conhecidos de Deus, mais falados com a boca, mas menos entendidos: a soberania. Deus está no comando de tudo e de todos. E aí então, sabendo disso, de que nós temos uma ignorância que nos impede de ir a Deus, e que Deus é soberano e controla tudo, mesmo isso não altera a nossa posição. Nós permanecemos culpados, condenados, indesculpáveis. Qual a única forma de mudarmos essa situação? Conversão. Arrependimento. Nós precisamos tomar conhecimento de quem Jesus é e abraçar essa mensagem. Abraçar o Filho, para então ter paz com o Pai. Esse é o ponto, irmãos. Os israelitas agora estão em um momento de decisão. Assim como todos nós aqui. O que nós faremos em relação a este Jesus que hoje se tornou conhecido a mim? O que nós faremos sobre isso? De que lado vamos nos posicionar? Do lado daqueles que rejeitam? Que permanecem pensando: mas a Bíblia, é difícil demais. Mas eu não consigo. Mas eu não entendo. Ou nós vamos para o lado daqueles que abraçam o Filho. Do lado daqueles que se tornam discípulos de Cristo. E reconhecem as suas dificuldades. É difícil. Mas Pai, me ajuda. Me ajuda porque eu creio que Tu é um Deus soberano e poderoso. É um Deus que pode me ajudar nesse processo. É um Deus que vai me ensinar todas as coisas. Eu preciso fazer a minha parte, mas o Senhor, por favor, ilumina a minha alma para que eu veja, para que eu entenda, para que eu conheça a Ti. Então, irmãos, eu convido você a pensar um pouco sobre isso e fazer essa reflexão. Se você é alguém que crê, que já está do lado do Senhor, louve a Deus no seu lugar, agradeça a Ele: Pai, obrigado porque o Senhor me deu o entendimento sobre quem Jesus é. O Senhor me trouxe até a Tua palavra. Agora, se isso não é uma verdade na sua vida ainda hoje, não deixe de orar. Peça a Deus: Senhor, muda o meu coração, me faz entender. Abre meus olhos para a fé e me ajuda, Pai, para que eu possa compreender e não ser como um israelita que agiu como verdadeiro inimigo do Senhor. Vou dar um minutinho para vocês e vamos orar para encerrar a exposição. Pai amado, eu quero colocar juntamente aqui com a igreja, diante de Ti, reconhecendo, Pai,
o nosso pecado, reconhecendo que jamais teremos méritos diante de Ti, jamais poderíamos ser salvos por nós mesmos ou pelas nossas obras, que conforme a Tua própria palavra nos diz, são como trapos imundos diante do Senhor. Nós precisamos, Pai, do Filho. Nós vimos no texto aqui pessoas incapazes, ignorantes em relação a Jesus, que não conseguiam entender que Jesus é o Deus que veio a nós, o Messias prometido. Não seja assim entre nós, Pai. Que cada um aqui, Senhor, possa crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Como aquele não que está apenas no céu, olhando de longe, mas aquele que está reinando sobre nós, que é dono de tudo e de todos, e que um dia virá literalmente reinar neste mundo. Nós possamos abraçar o Filho para ter paz com o Pai. Nos ajuda, Pai. Nos dá o Teu Santo Espírito para abrir os nossos olhos para essa verdade, onde muitos no mundo permanecem cegos. E que o Senhor possa, Pai, alcançar os nossos amigos, os nossos amados, aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Ti. E possamos ser usados pelo Senhor nesse processo, por meio do nosso testemunho, por meio da nossa pregação e por meio da nossa oração, Pai. Nos ajuda a vivermos vida que buscam a Tua glória, que se alegram na Tua soberania, que descansam na Tua promessa. Nos ajuda a tirarmos os nossos olhos dessa vida que é tão passageira, os olhos das coisas materiais, que possamos ter olhos espirituais que enxergam além, que têm como seu maior prazer a esperança eterna, o desfrutar de uma vida sem fim ao lado deste Jesus que está na Bíblia, que veio a este mundo para nos salvar e morreu no nosso lugar. Que a gente possa crer nisso e descansar nisso, Pai. É o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém.